Nós queremos abrir as nossas Bíblias e projetarmos Esdras capítulo 6, versículo 4. Obrigado, músicos queridos, músicos abençoados, amados. Aleluia, pela vida de vocês. Obrigado por vocês colocarem os talentos à disposição do Senhor para nos abençoarem com as músicas, com essas melodias lindas, com a voz de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, no domingo passado, muitos de vocês não estavam aqui, porque era domingo de carnaval e viajaram. E teve gente que não veio na igreja porque não tinha ônibus. Ficou aquele dilema, aquele esquema do ônibus. Então, muitos de vocês faltaram. Então, a gente vai dar uma repassadinha no que pregamos domingo passado, com outras coisas, é claro, que o Senhor já nos deu durante a semana. E estaremos concretizando essa mensagem que começamos, acho que domingo passado, retrasado, sei lá eu, mas que sempre o Senhor falando conosco, que está em Esdras, a reconstrução dos muros, ou melhor, desculpa, Neemias é a reconstrução dos muros, Esdras é a reconstrução do templo. E essa reconstrução do templo tem tudo a ver com aquilo que temos pregado exaustivamente, que é a graça de Deus, o favor imerecido. É Deus nos tratando não segundo as nossas obras, mas segundo a sua muita misericórdia, porque a glória de Deus é a sua bondade, e Deus nos trata com bondade, com amor. Deus é amor, amém? E a glória dele é a sua bondade. Então tudo que você ouviu, tudo que você leu, tudo que você ouviu de testemunho de que Deus pune, de que Deus trata segundo as nossas obras, você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e você vai se sentir amado por Deus. Amém? Por quê? Por causa de Jesus. Amém? Não por causa das tuas obras, boas ou más. Por causa de Jesus. Deus te ama. Porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Amém? Seus problemas acabaram. Deus não olha mais para você e vê você. Ele olha para você e vê Jesus. Então está tudo certo. Deus nunca mais vai se irar contra mim, porque Ele se irou de uma vez por todas contra Jesus, e Jesus morreu por causa da ira, da justiça que o nosso pecado exigiu. Então Jesus morreu de uma vez por todas. Agora Deus olha para mim e para você e vê Jesus e nos ama. Amém? Eu sei que o amém ainda está um tanto quanto fraquinho, mas é normal. É normal. Você vai aprender e daqui um tempinho você vai estar vivendo o que muitos de nós já estamos vivendo. Essa revolução da palavra de Deus semeada em nosso coração, e que Deus nos ama apesar do que nós somos ou deixamos de ser. Deus nos ama por causa de Jesus. Amém? E essa é a verdade imutável. Deus olha para você e vê Jesus. E você nunca mais vai se sentir reprovado, rejeitado, rebaixado, menosprezado. Você vai se sentir amado por Deus, por causa de Jesus. Repito, insisto e bato nessa tecla até aquela ficar sem a letrinha ali, ficar pretinha, sai até o branquinho de tanto que a gente vai bater. Deus te ama e vai te abençoar muito por causa de Jesus. Então, adore Jesus. Ame Jesus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ame Jesus. Adore Jesus, louve, agradeça, porque Deus te ama e te trata bem e te abençoa e vai te levar para o céu por causa de Jesus. Amém? Sem Ele nada podemos fazer, mas nele tudo podemos, pois Ele nos fortalece. Ele é o Filho amado em quem Deus se compraz, e agora Jesus morreu em nosso lugar e Deus olha para nós e vê Jesus. Esdras capítulo 6, versículo 4. 4 ou 14? 14, é claro. Esdras 6, 4. Esdras 6, 4. 6,14 digo, 6,14, assim os anciãos, nas duas traduções então, assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias. Então nós vamos estudar, que profecia é essa? Que profecias maravilhosas são essas que levaram esses anciãos dos judeus a prosperarem, a edificarem, edificaram e acabaram, começaram e acabaram, apesar de serem anciãos, o Senhor renovou as forças deles e eles ficaram como um guri, ficaram jovens, ficaram fortes. Deus é jovem,
Amém? Bispo, calma. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Fizeram Adão. Você acha que Adão nasceu velho? Adão não nasceu velho, nem nasceu um neném. Porque ele tinha que cuidar do jardim do Éden, não podia ser um neném. Não dá, né? Ó. Não podia ser um velhinho, como é que ele ia cuidar do jardim se fosse um velhinho decrépito, doentinho? Adão nasceu com 33 anos, a idade de Jesus. E Jesus, quando foi no Monte da Tentação, enfrentar Satanás, onde Adão perdeu, Jesus e Adão tinham a mesma idade. E a Bíblia fala, assim como ele é, nós também somos nesse mundo. E Deus não muda, Deus tem 33 anos. Claro, na eternidade não tem mais, ele tem o visual, o feeling, a pegada de uma pessoa de 33 anos. Amém? Deus é jovem. Se você escutou que Deus é um velhinho, quem está aí? Esqueça, Deus é jovem. Amém? Jesus é jovem e assim como ele é, nós também somos desse mundo. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido, edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do Deus Israel, e de acordo com o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Fechemos os nossos olhos, amados e queridos, benditos do Senhor. Muito obrigado, Pai Celestial, muito obrigado por esta noite de louvor, de adoração, de comunhão. Obrigado pelo mover e pela unção de amor que o Senhor derramou sobre nós nesta noite. Oh Deus, que nós estejamos, Senhor, nos alegrando com essa semente de amor nova que foi plantada em muitos corações das pessoas que estão aqui nesta noite. Obrigado pela revelação, pela unção, pela palavra. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor e carinho, como teu filho Jesus deu a sua vida nessa noite, Pai, sempre fazendo como teu filho faria em nosso lugar. Nós trouxemos dízimos e ofertas para, ó Deus, te honrar, para abençoar a tua obra. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por esses anciãos que foram renovados, pela unção que estava sobre a vida deles, que esteja sobre nós, pessoas, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, homens e mulheres, senhores e senhoras, pessoas de idade avançada, todos estejam debaixo da tua unção, de renovo, de conquista, de autoridade. Ó Deus, é a tua graça, o teu favor imerecido, a tua misericórdia e a tua glória, que é a tua bondade, esteja se manifestando sobre todos nós. Tudo que queira tentar atrapalhar, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Que a tua verdade seja conhecida nesse lugar e liberte a todos. Em nome de Jesus nós oramos e não cansamos de aplaudir o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, por favor. E eu quero pedir para estarmos, antes de começarmos, eu quero projetar mais um texto para você e eu ficarmos ligadaços. Vamos lá? Esdras, mesmo livro de Esdras, segura aí. Capítulo agora de número 3. Capítulo 3, versículo 12. Assim os anciãos, lemos ali que os anciãos estavam prosperando e trabalhando e mandando ver. Muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes. Quando à sua vista foi lançado o fundamento dessa casa, também muitos gritaram de júbilo. Versículo 13. De maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Presta atenção. Estou fazendo um breve retrospecto para você entrar nesse trem, entrar nesse trilho maravilhoso e aprender a palavra de Deus, como ela precisa ser ministrada para o teu coração. Estes anciãos que no capítulo 3 de Esdras estão chorando, por quê? Porque eles lembraram do templo de Salomão. E eles achavam que nunca mais aquilo seria como foi. Nunca mais eles viveriam aquela glória, nunca mais viveriam aquela suntuosidade, aquela riqueza do templo, e eles começaram a se entristecer. E o próprio Salomão escreveu no seu livro de Eclesiastes: nunca digas os dias passados foram melhores, pois não é sábio dizer assim. Então eles viveram uma coisa que Deus falou: não faça, é falta de sabedoria. Nunca fique pensando e vivendo e voltando para o passado. Acende as luzes brancas aqui que estão apagadas. As brancas estão apagadas para mim ler é mais legal, tá ligado?
Nunca fiquem falando, obrigado. Não, ainda não deu. A escolotinha branca ainda não acenderam. Isso. Deu, maneiro. Nunca digas, os dias passados foram melhores, pois não é sábio dizer assim. O que aconteceu no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo 9. Ageu falou uma profecia para que esses anciãos parassem de chorar, se animassem e voltassem a trabalhar. Ageu falou: a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Você que já viveu outro ministério, você que já viveu outra história, outro tempo, você que já teve outras experiências profissionais, quem sabe até um namoro que não deu certo, um noivado que não deu certo, ou um casamento que houve algum problema seríssimo, ou houve uma viuvez, ou uma separação, e você agora está aí e acha que nunca mais vai ser uma pessoa feliz, realizada, completa, plena. Em nome de Jesus, a palavra de Deus fala para aqueles anciãos que choravam por causa da lembrança do templo de Salomão. Então Ageu fez a leitura através do Espírito Santo e viu no coração daqueles anciãos uma saudade maligna, uma saudade doentia. Eles estavam vivendo do passado, e quem vive do passado é museu, pelo menos museu ganha dinheiro. Nós que vivemos do passado ganhamos o quê? Depressão, tristeza, desânimo, e aí a obra parou, meu irmão. Quando você estuda o livro de Esdras, Ageu e Zacarias, que são os três linkados, você vê que a obra parou por mais ou menos 12 anos. 12 anos nos lembra o quê? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos e os 12 anos que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia constante, um fluxo de sangue, ficou padecendo em mãos de vários médicos e ninguém conseguia lhe curar. E quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Meu irmão, talvez você esteja padecendo, pensando no passado. Não, porque lá naquela época, lá naquele tempo, quando eu morava naquele local, quando eu morava com o pai e com a mãe, quando eu morava naquele local, quando eu ia naquela igreja, quando eu era da mocidade, naquela época eu era jovem, então jovem é foda, aquela parada toda. Então você vive travado no presente, porque você está pensando e como aqueles anciãos chorando por causa do passado, que você acha que nunca mais vai ter de novo. E a palavra de Deus fala para você: a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Para o homem é impossível, para o homem começou bem, o tempo vai passando, a coisa vai desgringolando, mas Deus, Ele está na contramão desse mundo, e na contramão de tudo que é natural. Ele é sobrenatural, Ele faz milagres, então Ele vai fazer coisas novas para você, que você nem imagina. João achou que seria o fim dele na ilha de Patmos. Ele teve na ilha de Patmos a maior revelação da sua história, da sua vida, recebendo o Apocalipse. Deus tem para você grandes coisas. Abraão pensou que com 100 anos tudo iria se acabar, e Deus deu para ele uma nova unção, para ele viver até os 175, e ver Isaac crescendo, e ver Isaac tendo uma vida maravilhosa, tendo até a sua esposa. Meu irmão, Deus tem grandes coisas para você, amém? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus não dorme, não descansa, olha por você e quer te dar bênção sem medida. A glória do Senhor será maior na tua vida. Apenas creia, amém? Apenas creia em Jesus. Não é por causa de você, não é por causa do que você faz ou deixa de fazer, é porque Deus olha para você e vê Jesus, e Jesus é poderoso, e Jesus é maravilhoso, e as obras que Ele fez você fará e até maiores, porque Ele foi para o Pai e intercede para você, e Deus ouve Jesus, e Jesus pede por você, e Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus. Louvado seja o Senhor, e você está nas mãos de Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Você está nas mãos de Jesus. João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28, por favor.
Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia. 30. João 10, 30, por favor. Não, desculpe, volta para o 29, eu e o pai somos um. Meu pai volta para o 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando isso das mãos dele. 29. E ele declara assim: meu pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Precisamos de uma ovelhinha. Temos várias aqui, mas acho que vocês não cabem na minha mão. Mas espera aí. Tararara. Jesus falou que nós estamos na mão dele, certo? Mas a ovelhinha pode ser meio serelepe, né? E dar uns pulinhos, o que é normal de uma ovelhinha. Então ele falou: o pai, que é maior que eu, coloca a mão dele. Agora daqui ela não sai. Nem o lobo, nem o urso, nem o leão vai tirar você das mãos do Senhor. Você é propriedade do Senhor, ninguém vai te tirar das mãos dele. Ele te segura e ele diz para você: eu te trato com amor e carinho, e a cada dia eu quero te fazer andar em novidade de vida, de fé em fé e de glória em glória. Eu quero que tu prosperes em tudo que tu colocares a mão. Eu tenho um futuro maravilhoso para ti. Não temas, crê somente e você verá a glória de Deus na terra dos viventes. Porque como Jesus é nessa terra, assim você é amado por Deus, abençoado por Deus, e Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos agora à profecia de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 3, versículo 1. Zacarias 3:1. Zacarias 3:1. Depois disso, Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué está lá no livro de Esdras, juntamente com Zorobabel. Josué era o sumo sacerdote e Zorobabel era o governador. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Isso é durante os 12 anos que a obra parou, e Satanás à sua direita para acusá-lo. A obra parou por causa do choro dos anciãos, pensando no passado, e a obra parou por causa da acusação de Satanás. A acusação de Satanás é uma arma que faz muitas pessoas abençoadas, queridas, amadas por Deus, mas desinformadas, pararem. Pararem por quê? Acusação. Você não tem cumprido os mandamentos, você falhou nisso, falhou naquilo, você podia fazer mais. Acusação. A Bíblia fala em Apocalipse 12 que Satanás foi expulso do céu. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Satanás foi expulso do céu. Não tem mais lugar no céu. O lugar que era de Adão, Satanás tomou. E quando Jesus morreu e ressuscitou, Satanás foi expulso do céu. Via Satanás cair como um raio do céu. E Jesus agora está no lugar do primeiro Adão, como o segundo Adão invencível. Amém? Satanás agora não pode mais ter acesso ao Pai. Não pode mais te julgar, não pode mais te acusar como ele fazia na época de Jó, na época de Davi. Depois da crucificação e da ressurreição, Satanás foi expulso do céu e ele está aqui na terra, acusando os irmãos, acusando você, falando aquela vozinha xarope, incômoda, Satanás acusando, que você vai aprender a neutralizar. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreende, Satanás. O Senhor o repreende, Satanás. Assim como nós também somos esse mundo. Nós repreendemos Satanás, ele tem que ir embora. Amém? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em meu nome expulsarão os demônios. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem, Josué, não parece um tição tirado do fogo. Tição é uma coisa suja, uma coisa que está ali cheio de condenação. Versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Acusação, roupas impuras, acusação de Satanás. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado. As roupas dele eram o pecado. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você.
Agora vamos dar um pulo, vamos dar uma viajada para Isaías 61. Isaías 61, não perca esse fio da meada e voltaremos para aí já. Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O Senhor mudou as vestes da igreja, porque Jesus na cruz, Ele foi despido, ficou sem roupa, as suas vestes foram partidas, as de baixo e as de cima, o seu manto sem costura foi sorteado. Jesus ficou sem nenhuma roupa, para que eu e você agora estejamos vestidos com vestes de justiça, não mais com vestes impuras. Voltemos para Zacarias capítulo 3, agora no versículo, vamos lá, onde é que nós paramos? Versículo 5, pode ser, versículo 5, vamos lá, correndo. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça, colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Coloque um turbante, volte um pouquinho para o 5. Coloque um turbante limpo em sua cabeça, mente sadia. Você precisa parar de deixar a sua mente ser uma porta de entrada para os maus pensamentos, para as acusações e condenações. Colocaram um turbante nele, limpo, um turbante limpo na tua cabeça e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Zacarias 3:6. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar os meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, ou seja, ele precisava voltar ao primeiro amor, porque era Antigo Testamento, então ele precisava voltar ao primeiro amor, mas agora o Senhor vai nos levar para o Novo Testamento de uma maneira maravilhosa. 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de vocês, homens que simbolizam coisas que virão, trarei o meu servo, o renovo. Diante de Josué e Zorobabel, o Senhor falou, agora vocês verão um vislumbre do futuro, vocês verão o que eu farei, vocês verão o que acontecerá com a geração da Livre em Jesus, da geração lá de Floripa em 2013, da geração que nós estamos vivendo. Eu trarei o meu servo, o renovo, Jesus. 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Amém? Removerei o pecado dessa terra num único dia. Por quê? Para que não haja mais acusação, para que não hajam mais vestes sujas, para que não haja mais obra parada por 12 anos, para que não haja mais uma igreja sangrando por causa da acusação. A mulher com fluxo de 12 anos não podia engravidar. Uma mulher quando está sangrando, ela não pode engravidar. Aquela mulher não podia engravidar, não podia dar frutos por 12 anos. A igreja não consegue ficar grávida das bênçãos de Deus, do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, por causa da acusação. Qual é o maior problema na igreja hoje? Aí muitas pessoas imediatamente, tendo um conhecimento antiquado, vão dizer, pecado, o problema da igreja é pecado. Resposta errada. O problema da igreja, o apóstolo Paulo fala lá na Santa Ceia de 1 Coríntios 11, o problema da igreja, porque muitos dormem, muitos estão doentes, muitos estão fracos, é porque não sabem discernir o corpo de Cristo, não sabem que Jesus morreu por todos os nossos pecados, apagou as nossas iniquidades e não nos julga mais segundo as nossas obras, mas segundo a sua grande misericórdia. Então, agora, preste atenção e me acompanhe, fique comigo. Quando Jesus morreu na cruz, ele veio a essa terra com inimigos, e precisava derrotar os inimigos. Primeiro deles, Satanás. Gênesis 3,15. Tu pisarás a cabeça da serpente e ela te ferirá o calcanhar. Vai à terra, meu filho Jesus. Eu vou à terra em ti e vamos destruir Satanás. Satanás foi destruído. Amém? A Bíblia fala que Satanás foi exposto à ignomínia. E hoje qualquer um de vocês, se encontrar um demoniado no carro, em casa, no trabalho, no ônibus, em nome de Jesus sai. O demônio tem que te obedecer por causa de Jesus. Jesus venceu o diabo, amém? Em meu nome expulsarão os demônios. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em nome de Jesus hoje, você lê a igreja no livro de Atos. Satanás é um ator de terceira, quarta aparição. Quem aparece? Os apóstolos fazendo milagres, os diáconos fazendo milagres, a igreja crescendo, todo mundo pregando, e Satanás sendo
repreendido, saindo, se calando e a igreja atuando. Satanás é o inimigo derrotado. Ele tinha poder no Antigo Testamento, tinha poder de acusar Jó, de machucar Jó, de quase matar Jó, tinha poder de tentar Davi, mas agora Jesus neutralizou Satanás. Amém? Acabou com Satanás e no final Satanás vai ser aprisionado para sempre no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta, parará, parará. Satanás, Jesus derrotou na cruz. Quando ele falou, está consumado, eu derrotei o diabo. E a minha igreja nunca mais vai ser vítima do diabo. Por isso que a Bíblia fala que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? Nós vencemos o diabo. Então Jesus veio nessa terra, venceu o diabo e o diabo é o inimigo vencido. E se você fica procurando ver e fazer, ou está furucando para ver o que o diabo está fazendo ou podendo fazer, você está indo contra a corrente do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você conheça Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa. Então conheça Jesus, a sua graça, o seu poder, porque como Ele é nessa terra, você também é. Conheça Jesus a cada dia, amém? E o diabo, você vai atropelar o diabo, os muros do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus já falou, está consumado. Eu pisei a cabeça da serpente, o meu calcanhar foi ferido, mas eu pisei, eu derrotei o diabo. Satanás é o inimigo derrotado, porque Jesus o venceu. Em meu nome expulsem os demônios, ele me obedece, porque eu venci. Glória a Jesus que venceu o diabo, amém? Por isso que você vence o diabo, porque Jesus venceu e o nome dele é respeitado. Glória a Deus. Como o Senhor olha para você e vê Jesus, Satanás olha para você e vê Jesus. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! O diabo olha para você e vê Jesus. Ele tem que sair, ele não resiste. A tua luz dissipa as trevas, porque são luzes próprias, não, é a luz de Jesus. Amém? Beleza, glória a Deus. Pum, pum. Satanás derrotado. Segundo, o mundo. Jesus precisava derrotar o mundo. O sistema que Satanás criou, a politicagem, o suborno, a corrupção, a traição, o adultério, o mundo, o sistema do mundo. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo, brother. Nós não somos mais... Por isso que ninguém aqui... Ninguém aqui foi pro carnaval. Amém? Ninguém foi no carnaval, né? Se foi, tá perdoado. Vai e não peques mais, velho. E ontem teve um negócio lá, né? Não consigo parar. Ontem teve um negócio, eu vi na televisão. Bloco, não consigo parar. Os caras fizeram um carnaval improvisado ontem, ali no Roma. E mudando é amor. Meu irmão, nós não fomos no carnaval porque sabemos que, meu, misericórdia, né, velho? Tem nada a ver com a gente. A gente não vai a vários lugares, não faz um monte de coisa, porque não tem nada a ver com a gente. É do mundo. E o amor do Pai, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não queremos nem saber do mundo. Estamos no mundo, mas estamos livres do mal. Amém? Livre da corrupção, da politicagem, livre do suborno, livre do amor aos prazeres da carne, livre de toda a malignidade do mundo. Jesus venceu o mundo e como Ele é nesse mundo, nós também somos, nós também vencemos o mundo. Amém? O mundo não nos encanta, o mundo não nos seduz, o mundo não nos atrai para sermos da sociedade, para sermos fazer parte de uma panelinha. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos astros a brilhar no mundo em trevas. O mundo jaz no maligno. Jesus venceu Satanás, o maligno, e venceu o mundo. E nós vencemos Satanás e vencemos o mundo. E estamos arrancados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. E sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não estamos debaixo do jugo desse mundo. Nós vencemos o mundo porque Jesus venceu. Amém? Então, o diabo foi vencido. O mundo foi vencido. No mesmo embalo, Jesus veio derrotar o pecado. Amém? Satanás é pecador e peca desde o princípio. Então Jesus veio a essa terra para derrotar Satanás e a sua maior arma, o pecado. E Jesus venceu o pecado naquela cruz. E removerei o pecado dessa terra num único dia. Salmo 103, 3. Vamos lá. Todo mundo acompanhando, ligadão. É Jesus que perdoa todos os teus pecados, eu prefiro teus, e cura todas as tuas enfermidades. Ele perdoa quantos pecados? Todos. Salmo 138. Acertei. Ele que perdoa todos os seus pecados. Salmo 138.
Ele próprio redimirá Israel, e nós somos Israel de Deus hoje. Ele próprio redimirá, tirará, vai arrancar de Israel todas as suas culpas. Amém? Todas. Então ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Ele profetizou: eu vou vencer o pecado, como eu vou vencer o diabo, como eu vou vencer o mundo, como eu vou vencer a morte. Jesus venceu a morte, tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou pessoas, amém? Ressuscitou um adolescente, filha de Jairo, ressuscitou um jovem, filho da viúva de Naim, ressuscitou um homem de meia idade chamado Lázaro, e ressuscitou uma mulher de meia idade através de Pedro chamada Dorcas. E nenhum velhinho ele ressuscitou, porque os velhinhos já estavam em final de carreira, e era mais interessante ir para o céu para estar andando nas ruas de ouro. Então, em vez do velhinho ficar cabisbaixo, ele colocou a mão nela, endireita, e ela se endireitou dando glória a Deus, porque estava há 18 anos presa por Satanás. Então Jesus dá vida, dá saúde, faz os velhinhos regozijarem, andarem eretos, e ressuscita todos. Amém? Ele venceu a morte. E quando ele vier buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser mó loucura, velho. No dia do arrebatamento, todos sairão dos túmulos, aqueles que morreram com Jesus no coração, sairão, encontraremos com eles nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A morte foi vencida. Então, se ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. João 1:29. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, let's go. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele não coloca como no Antigo Testamento uma cobertura que dura um dia, uma semana ou até um ano. Ele tira o pecado do mundo. Todo mundo ligado, todo mundo antenado. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus perdoa os pecados que você cometeu no passado. Amém? Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, os pecados que você cometeu antes de aceitar Jesus, todos são perdoados no dia que você aceita Jesus. Amém? Calma, deixa um amém seguro para o final. Não só esses estão perdoados. Calma aqui. 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele perdoa os pecados que porventura você esteja cometendo no tempo presente. Agora, se você fez alguma coisa, algum pensamento, alguma viagem, passou pela tua mente alguma abobrinha, vou jogar minha cadeira no bispo. Vou dar-lhe uma cadeirada nesse cabeção. O Senhor já te perdoou. Ele perdoa e te justifica no tempo presente. Amém? Mas no presente ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não. Mas no princípio, na outra tradução mais legal, mas na lei da fé. Você tem que crer que Jesus perdoou os teus pecados de ontem, perdoou os teus pecados de hoje. Onde está logo a jactância? Foi excluída porque lei das obras? Não. Mas pela lei da fé. Obrigado, Grazi, que botou outra tradução. Fera é fera, né? Ó, tá tolo. 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Pois sustentamos, sim, sustentamos com tudo que podemos, de acordo com a palavra, que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Meditamos isso muito nos últimos domingos. Se você não veio, depois a gente repete para você no outro domingo. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é. Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. 30. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ele me deixou impune dos pecados que eu cometi. Ele me justifica no presente. E o meu futuro, Ele promete que Ele justificará. Ele me justificará no futuro, porque Ele está acima do tempo. Ele está na eternidade e Ele me vê aceitando Jesus. Ele perdoa o que eu fiz, o que porventura eu esteja fazendo, e até aquilo que eu vou fazer, Ele já perdoou. Tirarei o pecado dessa terra num só dia. Ele perdoa todos os nossos pecados. Então a igreja precisa ser curada
das acusações do passado, do presente e até para o futuro o Senhor já tem provisão. Vamos lá, eu sei que vocês estão entendendo, eu sei, nesse mesmo capítulo de Romanos, não, vamos agora, versículo 31. Anulamos então a lei pela fé, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Depois a gente fala sobre isso. Vamos agora, Efésios 5, 25. Já estamos acabando. Só para você ver que tem texto bíblico que não acaba mais. Maridos, ame cada um a sua mulher, como assim como Cristo amou a igreja e se entregou e entregou-se por ela. Aleluia. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água meditante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus transforma a igreja sem mancha, mácula, ruga, nem coisa semelhante, santa e inculpável. Amém? Inculpável. Você hoje não tem culpa de mais nada, mas bispo, tu não sabes o que eu fiz, tu não sabes o que aconteceu, amém, eu não sei, mas como lemos atrás, se você lembra, 7 pares de olhos sobre a pedra, antes dele falar, tirarei o pecado num só dia. Deus não está fazendo vista grossa, Deus continua tão santo quanto, vendo tudo que você fez, mas tudo que você fez, está fazendo e vai fazer, Deus olha e vê o sacrifício de Jesus sendo pago por tudo que você já fez, está e vai fazer. Tirarei o pecado dessa terra num só dia, perdoados estão todos os teus pecados, disse o Senhor Jesus e fez. Então vamos lá, mais um pouquinho para você ficar hiper mega antenado. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, versículo maravilhoso. Em quem, nesse reino que nós estamos hoje, temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Todos. Amém? Todos estão perdoados. Tito 2,11. Tito 2,11, meu, é muita palavra para você identificar, para a gente tentar, não, será que é assim? Não, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Dá para entender legal isso aí, né? Mas você quer ver uma para acabar, para matar pau? Hebreus 9:12. Esse aí é para você dizer assim, ó, realmente, bispão, a palavra é a seguinte, eu não entendi essa palavra, mas agora eu jogo a toalha, porque aí é demais, né, ó. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Amém? Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. 9:26. Pula para o 26, querida, por favor. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus aniquilou o diabo, venceu o mundo, venceu a morte e aniquilou o pecado num só golpe naquela cruz. Amém? Jesus perdoou todos os seus pecados. Aleluia, vamos lá, 28. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque já foi tirado. Amém? Não para tirar o pecado, porque já foi tirado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, trazer o arrebatamento, trazer a nossa ida para o céu. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado que já foi tirado. Glória a Deus. Penúltimo texto, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Saideiro, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra,
Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amém? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão. Essa é a palavra de Deus que Zacarias falou para Josué. Josué, tu estás parado há 12 anos, porque as tuas vestes estão sujas. Satanás te acusa, mas agora eu tiro as tuas vestes sujas, te dou vestes limpas, e quando eu tiro as tuas vestes, eu tiro os teus pecados, porque virá no futuro um renovo, que vai tirar o pecado dessa terra num só dia. Ele derrotou o diabo naquela cruz, ele derrotou o mundo naquela cruz, ele derrotou a morte naquela cruz, ele derrotou o pecado naquela cruz, e ele quer agora que nós vivamos em novidade de vida. Por isso que Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele fala: tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que Deus tem proposto para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja precisa parar de ficar embaraçada e emaranhada com o pecado e viver a liberdade dos filhos de Deus nessa terra. Jesus já morreu pelos teus pecados, amém? Romanos, vamos para Romanos capítulo de número 4, para mais um toque. Romanos 4, 6, Romanos 4, 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Graça, graça. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. 9. Não, vamos para A, Grazi, 4:8a. Vamos lá. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado, futuro. E na outra tradução, na revista atualizada que eu tenho aqui, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Vamos lá, vamos ilustrar. Você aceita Jesus. O Senhor olha para você e você invoca. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus olha para você e vê o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus na tua vida, e perdoa todos os teus pecados do passado. E você agora está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E agora Deus olha para você e você está tendo de repente um mau pensamento. Deus olha para você e vê que você está fazendo alguma coisa que não é de acordo com a palavra. E Ele olha para você e Ele te fulmina. E você está separado de Deus. Mas espera aí, bispo. O pecado, Antigo Testamento, o pecado fará separação entre vós e o vosso Deus. Amém? Cremos nisso? Antigo Testamento. Amém? Jesus morreu para nos aproximar e nos ligar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca tinha falado Deus para o Senhor nosso Deus. Ele sempre falou Pai, 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 sempre. Em todos os 4 evangelhos, sempre Pai. Na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, se afastou de Deus para que eu e você estejamos para sempre ligados a Deus. O Senhor te toma nas tuas mãos, Deus Pai coloca a mão e ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. Se você tem feito alguma coisa errada no tempo presente, o Senhor Jesus já cobriu esse pecado, pois Ele tirou o pecado da terra num só dia, amém? E se amanhã você der um mole, falhar, acontecer alguma coisa, uma palavra indevida, uma discussão, esse pecado o Senhor já te perdoou, amém? Porque Ele é Deus, e Ele te ama, e Ele perdoou os pecados, e Ele não te imputará pecado. Davi era um homem do Antigo Testamento com uma mente do Novo Testamento, e nós somos do Novo Testamento, e muitos de nós tínhamos e muitos temos uma mente do Antigo Testamento. Achamos que o nosso pecado ainda está em ação, ainda está prejudicando, mas Jesus, Deus não mudou, Deus não amoleceu, Deus continua sendo Deus, Ele é imutável, mas Ele em Jesus perdoou todos os nossos pecados, e todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Josué recebeu essa palavra, e ele agora, vamos lá, para encerrar, 9 horas, tá bom, 5 para as 9, voltemos para Zacarias, capítulo de número 3, e agora como o Senhor vai fazer essa obra, como é que você vai
cara, tomar posse disso, ficar regozijando com isso, agradecendo a Deus por isso, isso vai te fazer ser mais santo, isso vai te fazer ser mais comprometido, porque aquele que muito foi perdoado, muito amará, diz a palavra, amém? Quem muito amar, quando Jesus ministrou aquela mulher na casa de Simão, o fariseu, ele falou, essa mulher pecadora, prostituta, como vocês falam que ela é, lavou os meus pés com seus lágrimas, enxugou com seus cabelos, colocou bálsamo, encheu perfume a casa toda, e você, Simão, não me ofereceu nada, bababá, bababá. E ele falou assim, a quem muito foi perdoado, muito amará. Quando a igreja descobre que foi perdoado os pecados do passado, do presente e do futuro, ela ama mais. É a estratégia do Senhor. Porque se o diabo te ilude que o pecado que você vai cometer amanhã, ou hoje, depois do culto, se porventura acontecer alguma coisa, você vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender. Talvez você não venha tomar a próxima ceia, porque você vai se condenar, vai se julgar. Então as pessoas, por incrível que pareça, quando as pessoas não descobrem a realidade de que o que elas vierem a fazer já está perdoado pela misericórdia, pela graça e pelo poder de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós, poderia ser até você pensar de uma maneira racional e dizer assim, peraí, se eu sei que o que eu fizer amanhã já está perdoado, então eu vou aprontar. Tenta, velho. É impressionante. Você até arma, você até pensa, o Senhor já perdoou o mau pensamento, mas você não consegue concretizar, porque o amor de Deus é tão grande, que você não consegue. Sabe como que tem sido pessoas libertas da pornografia na internet? Pessoas ex-viciadas em pornografia da internet, que é uma malignidade, é uma praga assoladora. Como é que essas pessoas estão sendo libertas? Um pregador fala, não veja, ele vê. Não acessa, ele acessa. Porque quando para o homem é dito, não faça, ele faz. Ui, homem danado. Não come da árvore do entendimento do bem e do mal. Não façam imagem de escultura. Que é isso? Bezerro de ouro. Não façam imagem. Pim! Fizeram. É assim que funciona. O diabo falou, é assim que funciona. Diga para uma pessoa não fazer, ele faz. Não faz, o teu filho vai fazer. Apóstolo Paulo, o pessoal de Corinto está entrando no templo e se prostituindo com as prostitutas cultuais no templo. Apóstolo Paulo, imagina, não está escrito na carta dele, mas vamos viajar um pouquinho. Os anciãos, as pessoas de Corinto, disseram assim, apóstolo Paulo, dá um pau nos dedos. Vai lá e fala assim, ó, não façam isso, cambada de maluco, cambada de sem vergonha. Vai lá, apóstolo Paulo, dá-lhe um não faça daquele assim, com letras garrafais. O apóstolo Paulo falou, tudo bem, deixa comigo. Chegou, chamou os coríntios, falou assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Será que vocês não sabem? Você não precisa de uma ordem, você precisa de uma revelação. Será que você não sabe que os teus olhos são santos? Será que você não sabe que Deus tem para você uma esposa linda, para você se deleitar olhando para ela? Será que você não sabe que isso aí faz mal para você, corrói a tua alma? Será que você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Então eles não foram mais para os templos das prostitutas, não porque eles disseram, não vá, eles iriam. Será que vocês não sabem quem vocês são? Revelação. Quando você recebe uma revelação de que Jesus te ama tanto, que já perdoou os teus pecados cometidos, os pecados que você está, e até os que você vier a cometer, Ele já te perdoou. Quando você estiver diante do pecado, você fala, meu Deus, Jesus já morreu por esse, Ele já me amou, Ele já pagou o preço por esse, quer saber? Eu vou adorar Jesus, eu não vou pecar.
o pecado não terá domínio sobre vós, vós que estáis debaixo da graça. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, você está debaixo da graça, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos cobre, e é a arma de Deus. A lei é a arma do homem, a arma do diabo, para você não ser obediente, para você ser desobediente. O amor de Deus nos constrange, e a palavra de Deus revelada ao teu coração, e mostrando o quanto você é amado, quanto você é amado e perdoado, você muito amará, e você vai vencer o pecado da maneira de Deus, não da maneira da carne nem da religião, mas da maneira de Deus. Vocês vão aprender quem vocês são, quem é Deus, e você vai dizer não ao pecado de uma maneira natural, porque você é amado por Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Para encerrar, Zacarias 4. Zacarias 4, temos ainda alguns minutinhos. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor. Agora é para Zorobabel. Aquela era para o sumo sacerdote, agora é para o governante, reis e sacerdotes. Era para o sacerdote, agora é para o rei. E nós somos reis e sacerdotes, segundo Apocalipse 1, 5 e 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos para outra tradução, por favor. Voltamos ao versículo 7 e vamos para outra tradução. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Amém? O poder do Espírito, a realidade da graça de Deus. Versículo seguinte, 8. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo, 9. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. 10. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São esses os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ora, quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Tendo uma retrospectiva disso, o Senhor falou agora, o que completa, além da noção e da revelação de que nós somos amados e que nossos pecados são perdoados, a revelação de que agora a lei das tábuas, as pedras da lei, foram tiradas da nossa vida, não para ficarmos sem lei, mas nós temos agora a lei do Espírito operando em nosso coração. Quer ver onde é que está isso? Então vamos lá, lei do Espírito, lei da fé, lei do Espírito. Cadê a paradinha? Está aqui, lei do Espírito, Romanos, tem um monte, mas vamos lá, Romanos 7,6. Romanos 7,6. Vamos lá. Romanos 7,6. Também. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Glória a Deus. Mas eu tenho outro versículo mais específico. Romanos 8,9. Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. Ora, se Cristo está morto, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. E se o Espírito daquele, não era esse texto que eu queria, agora nós vamos ver, para entrarmos nesse ponto final, que é muito maneiro, a lei do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, desculpa, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. 2 Coríntios 3, 3. Sendo manifestos como carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. O Espírito escreve no nosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória
do seu rosto, o qual estava se desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você agora não é uma pessoa sem lei, você não é agora uma pessoa desamparada, que não precisa mais se preocupar, porque já que os seus pecados foram perdoados do passado, do presente e do futuro, agora você vai andar numa vida licenciosa, vai andar numa vida desleixada. Pelo contrário, agora o Espírito Santo, o desejo original de Deus, que era quando soprou em Adão, fôlego de vida, Adão andar movido pelo Espírito, mas sempre com liberdade, e quando Jesus veio, Adão falhou, e quando Jesus veio a essa terra, ele veio nos dar uma nova chance de sermos guiados pelo Espírito Santo. Você agora tem a chance de viver guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito agora é a nossa nova lei, a lei do Espírito em outra tradução. Romanos 8:2. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, para ser livre do pecado, vencer a morte, eu agora tenho a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus em mim. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, não somos mais guiados pela carne, não somos mais guiados por regras, somos guiados pelo Espírito como Jesus era. Jesus era guiado pelo Espírito, e quando nós somos batizados com o Espírito Santo, qual é a primeira coisa que acontece? A gente recebe línguas estranhas, amém? Não recebe o dom de visão na hora do batismo com o Espírito Santo, não recebe o dom de sonho, não recebe o dom de revelação, recebe o dom de línguas. Por quê? Tiago escreveu: se alguém controla a boca de um animal, controla o seu corpo todo. Amém? Então agora Deus pode me guiar, porque Ele tem controle da minha língua. Então como Ele coloca um freio na boca de um cavalo, e eu guio aquele cavalo de 400, 500, 600 quilos, de acordo com a direção que eu coloco, puxando a rédea para a direita, para a esquerda. O Espírito Santo, tomando conta da minha língua, me declara e me capacita a ser guiado por Deus, pois quem controla a língua, controla o corpo inteiro. E eu agora sou guiado pelo Espírito Santo. Por isso que é fundamental que você busque, deseje o batismo com o Espírito Santo, e quem fala em outras línguas, pratique. O Espírito Santo quer te guiar. E como é que você pode ter essa maravilha, esse dom? Romanos 8:26. Muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele atende a nossa necessidade, Ele supre a nossa necessidade. Então, quando eu oro em línguas, ninguém me entende, e com Deus eu falo em mistério. E então o Espírito Santo se move em mim, e Ele vê a minha necessidade, e eu começo agora a ser guiado por Deus. O Espírito Santo não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Voltemos para Zacarias. Voltemos para Zacarias. Zacarias, capítulo de número, onde é que estávamos? 4, né? 4 de 6 a 10, Zacarias está aqui, 4:6, Zacarias 4:6, vamos lá? Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor dos Exércitos, versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graça e graça. Graça, graça. Preste atenção. Eles tinham uma obra para fazer. A reconstrução do templo. Pararam por mais ou menos 12 anos por causa de acusação e por causa de ficarem pensando no passado e não crerem no Deus do presente e do futuro. E por causa da acusação, eles foram libertos do passado, tendo seus pecados perdoados, foram libertos do presente, da acusação do presente, e eles conseguiram alcançar a sua meta, porque sabiam que o futuro deles estava debaixo da bênção da misericórdia de Deus, amém? Eles viveram isso que nós acabamos de ouvir, de perdão dos pecados, do passado, do presente e do futuro, sabendo que Deus, o que agiu no passado é o que agirá no futuro, e o mesmo perdão do passado é o perdão para o futuro, a mesma misericórdia, o mesmo sangue está sempre em ação. Quem és tu, ó monte grande? Zorobabel tinha um desafio, e você e eu podemos ter desafios. Então agora qual é a atuação, qual é a administração de Deus para que eu vença os meus desafios? Volta para o versículo 6. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Ele me respondeu:
não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa crer, contar com o auxílio do Espírito Santo, de que você vai fazer uma grande obra por Deus, não pela tua força. Como você não é amado por Deus por causa de você mesmo, mas por causa de Jesus, você não é abençoado por Deus por causa de você, porque daquilo que você faz ou deixa de fazer, e muitas vezes nós temos muito mais falta do que... faltas em nós, não fazemos, não oramos quanto devíamos, não lemos a Bíblia o quanto devíamos, estávamos sempre nos achando em falta. Agora o Senhor olha para nós e nos fala: eu te aceito como você é, porque Deus nos olha através de Jesus, Ele nos vê como Ele vê Jesus, então Ele nos acha perfeito, Ele nos trata como pessoas abençoadas, Ele não coloca julgo, culpa em nós, Ele nos trata bem. E agora, Ele me respondeu dizendo, versículo 7, você tem um desafio como Zorobabel. Quem és tu, ó monte grande? A fé voltou para Zorobabel. A fé voltou, pois Zorobabel ficou com medo daquela obra por 12 anos. Ficou com medo daquele trabalho por 12 anos. Mas voltou a fé. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornou-te-ás uma campina. Pessoas que estão paradas na igreja porque estão se condenando, se julgando e se achando incompetentes. E às vezes até esperando na sua fé, esperando na sua própria fé. E a palavra de Deus fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E João, quando fez aquele milagre em Atos 3, ele falou: eu fiz isso não por causa da minha piedade ou por causa do meu poder pessoal, não, é por causa da fé que vem por meio de Jesus. Foi Jesus que me deu essa fé, Ele me deu o dom da fé. Então se você fica esperando, como esses homens ficaram esperando por 12 anos, você não vai ter nada que você vai dizer: isso eu que fiz, eu que fabriquei. A Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então você só precisa ser cheio de Jesus, crer em Jesus. As únicas pessoas que Jesus elogiou a fé eram um centurião romano e uma mulher sirofenícia. O que tinham em comum? Os dois eram não judeus, não conheciam a lei, não conheciam o templo, não conheciam os mandamentos, mas quando ouviram falar de Jesus e olharam para Jesus, autor e consumador da fé, que eles tiveram na graça dele, amém? No amor dele. Então, meu irmão, você não pode ter fé na tua fé, você tem que ter fé em Jesus, fé na graça, fé no amor, fé no poder de Jesus. Então a fé, disse Pedro, que vem por meio de Jesus. Então Zorobabel viu que não era por força nem por violência, mas era pelo Espírito. Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Josué capítulo 1, versículo 8. A nova leitura, depois da morte e da ressurreição de Jesus e do Pentecostes, a nova leitura de Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que nós vemos ali em Romanos 8:2, fala o quê? A lei do Espírito. Então agora não é mais a lei da pedra, dos 10 mandamentos. Não se aparte da tua boca o Espírito, a lei do Espírito. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A leitura agora após morte e ressurreição e o derramar do Espírito em Pentecostes. Não se aparte da tua boca o livro da lei do Espírito, não se aparte da tua boca a lei do Espírito. Antes medita nele, ou seja, agora, não se aparte da tua boca a lei do Espírito. Começa a orar em línguas, porque o Espírito Santo sabe o que nós precisamos e nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas enfermidades. E quando você ora em língua estranha, você coloca diante de Deus tudo o que você precisa, porque você não conhece a Bíblia toda. Ninguém consegue conhecer a Bíblia toda. O Espírito Santo conhece. Então a importância do orar em línguas. Se eu oro em português, eu tenho que saber a Bíblia toda para fazer uma oração completa. Mas eu não sei a Bíblia toda, ninguém consegue. Então quem é que sabe a Bíblia toda? O Espírito Santo. E quando eu oro em línguas, eu oro de acordo com a mente e com a vontade de Deus, intercedo nessa terra, a intercessão que Deus quer que seja feita, e coloco a minha vida no prumo, e tudo que eu fizer prosperará, porque agora é a lei do Espírito, eu medito, eu não aparto da minha boca, eu falo em línguas, eu oro em línguas, e o Espírito Santo se move e me coloca como Zorobabel. Voltamos para Zacarias, capítulo 4, versículo 6, como Zorobabel. Versículo 7, Zacarias 4:7. Como Zorobabel, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Versículo 8.
Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Versículo 10, ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, meu irmão, Zorobabel e todos os anciãos sentiram que quanto mais eles fossem movidos pelo Espírito, eles venceriam as fraquezas da carne, eles venceriam, e eles estavam debaixo da lei do Espírito. Então, meu irmão, por isso que no livro de Atos você vê a preocupação dos apóstolos, em que todas as pessoas falassem outras línguas, orassem língua estranha, e você e eu hoje estamos diante de Deus, para viver esse ministério maravilhoso. E agora, como os anciãos do livro de Esdras, que eu e você estejamos nos enchendo do Espírito Santo, buscando a Deus, orando em outras línguas, e tudo que nós começamos, nós acabaremos, amém? Não ficará nada pela metade. O casamento você vai acabar, a tua profissão, o teu trabalho, a tua carreira, o teu ministério, tudo que você começar você vai acabar, por causa do Espírito Santo que vai atuar em você. Pois quem despreza, voltemos ao 9, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Amém? Por causa do Espírito Santo agindo em você, ser guiado pelo Espírito Santo, você verá esse poder manifesto na tua vida.